tenha coragem para dizer que está doendo. Infelizmente hoje, nos últimos dias, com o avanço da tecnologia, nunca foi visto tanta gente sozinha mesmo em meio à multidão. E nesse contexto todo nós precisamos de coragem para dizer que está doendo ou aonde está doendo. Nós vamos falar sobre isso, mas o melhor eu vou deixar para o final. Mas para entender o final, acompanha comigo todo o raciocínio. Bora pro vídeo. Como eu disse, no mundo de hoje, com o avanço da tecnologia, nunca foi vista tanta gente solitária, tanta gente sozinha, sem ninguém, sabe? Precisando de um ombro amigo, precisando de alguém para falar, para conversar. Hoje, tudo que muita gente quer, tudo que eles querem é falar nem que seja um pouquinho, sabe? Às vezes, as pessoas nem querem que você resolva o problema delas. Às vezes elas vão se contentar somente em você ouvir o que elas têm a dizer. Tem muita gente que convive com muita gente dentro da sua própria casa, às vezes vai para o trabalho, anda de ônibus, de coletivo, de carro, enfim, qualquer coisa. A pessoa está no meio de uma multidão, mas ela se encontra sozinha, desamparada, porque não tem ninguém para hablar, não tem ninguém para conversar, sabe? Então, isso está causando um certo tipo de doença mental nas pessoas, porque antes, como não tinha toda essa tecnologia que nós temos hoje, as pessoas sentavam numa roda de conversa e elas batiam papo, elas falavam, conversavam, jogava conversa fora, como diz os antigos, jogava conversa fora, batia papo, né? Só que hoje as pessoas não fazem isso. Hoje esse grupo é no WhatsApp. Hoje as pessoas se contentam apenas numa rede social, num aplicativo. Fica lá no Insta, no Face, às vezes no WhatsApp ou até mesmo aqui no YouTube, no TikTok, Kawaii, aqui no Shorts, e fica passando ali, scrollando aquela rede sem fim, uma rede infindável, sabe? E ali a pessoa fica 2 horas, 3 horas envolvida na rede social, gastando o seu tempo, né, se distraindo ali, e o tempo passa, e quando ela termina, qual o sentimento que vem? Solidão, né? Não é solitude, porque solitude é diferente. Solitude é quando você escolhe se afastar. Solitude é isso aqui que eu estou fazendo agora. Eu escolhi vir a este lugar, eu escolhi estar sozinho. Isso se chama solitude, é quando você decide fazer o seu momento sozinho. Isso é solitude. E o que é solidão? Solidão, ela pode ser de propósito, quando a pessoa escolhe solidão mesmo. Não, eu quero ficar aqui sozinho, focado, sem ninguém. Ele evita as pessoas, né? Agora tem aquela solidão causada mesmo, aquela solidão que não é intencional. A pessoa não queria ficar sozinha, mas ela acaba ficando sozinha por falta de companhia. E mesmo que ela queira, ela não consegue, sabe? Então, isso é complicado. Nós estamos num mundo de gente que precisa falar, e como não fala, isso afeta a cabeça, afeta a mente, o coração aperta, sabe? Então, é difícil você achar alguém que de fato quer te ouvir, porque quando às vezes você vai falar alguma coisa de você, aí você fala assim: nossa, rapaz, hoje eu acordei de manhã com uma dor de cabeça. Aí a pessoa fala: e eu que tô com uma dor de cabeça e uma dor no pé? Ou então você chega pro outro e fala assim: nossa, rapaz, eu não tô legal, tô com uma dorzinha nas costas. Ah, e eu que não sei o que. Parece que vira uma disputa de quem tá doendo mais, né? Então hoje acaba faltando essa sensibilidade, sabe? Infelizmente nós chegamos nesses dias complicados, dias tenebrosos, e como diz a Bíblia, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitas pessoas vão se esfriar. Então faltarão pessoas amorosas para ouvir você, sabe? Infelizmente isso vai acontecer. Inclusive eu quero falar aqui agora, uma das profissões do futuro são profissões que ouvem as pessoas. Por exemplo, psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, terapeutas. Esse tipo de profissão vai ser muito demandado de agora em diante, sabe? Porque
Nesse mundo de tecnologia, de inteligência artificial, as pessoas vão estar muito sozinhas e elas vão ter que arranjar uma válvula de escape. E a válvula de escape serão essas profissões, sabe? E se elas não forem até essas pessoas, elas sofrerão o efeito colateral, que é tristeza, solidão, desamparo, necessidade de falar com alguém. Esse vídeo eu quero fazer um convite para você. Seja você essa pessoa gentil, amorosa, sabe? Que fala, que ouve o outro, que conversa, que tem uma escuta ativa, mas também uma escuta passiva, que de fato está escutando o que o outro tem a dizer, o que o outro tem a falar, sabe? Nós precisamos disso. E acredite, fazendo isso, nós estaremos fazendo com que o mundo seja um pouco melhor para se viver, sabe? Essa é a realidade. E, como eu disse, agora que eu falei que seja você essa pessoa, eu quero deixar o melhor para o final, e agora chegou o final. Qual que é o melhor? Romanos, capítulo 12, verso 13, se não me falha a memória, fala assim: comunicai com os santos as suas necessidades. Aqui você vê que ele já começa falando, comunica, fala, diz, comunica. A primeira parte, comunica. Dê um jeito de falar, sabe? Comunica com os santos. Aí você vai falar assim, mas que santo? Santo é aquela pessoa que está no mesmo ritmo que você, na mesma fé que você, na mesma crença que você, tem a mesma ideia cristã que você. Os santos são aquelas pessoas que são santos não porque não têm pecado, mas santos porque buscam a santidade, buscam estar perto de Cristo. Então, comunica com essas pessoas, comunica com aqueles que têm a mesma fé que você. Comunique com os santos as suas necessidades. Aí tem muita gente que fala assim, tá, mas as necessidades aí quer dizer a falta de dinheiro, um pedido de ajuda, um pedido de alimento, as necessidades. Também não é só isso. Ele não está falando aqui que essas necessidades sejam limitadas somente à questão financeira, alimentícia. Não, está falando, você deve comunicar as suas necessidades. Se você tem necessidade de falar, se você tem necessidade de ser ouvido, comunique com os santos as suas necessidades. Mas aí, não procura aquela pessoa fofoqueira, aquela pessoa que não está no mesmo ritmo que você, não está na mesma comunhão. Não, procura alguém. Por isso que a palavra santo pesa tanto. Comunique com os santos. Identifica, procura, você vai achar. Eu já vou dizer que é difícil. É difícil você achar alguém que esteja disposto a ouvir, a aliviar a dor dos outros, sabe? É muito complexo, mas você vai achar, porque a Bíblia diz assim que quem dá alívio, alívio receberá. Quem ajudar os outros, ajuda também receberá. Isso só reforça o meu convite para você. Seja você essa pessoa disponível, seja você essa pessoa que tem essa capacidade de ouvir alguém, essa capacidade de dar alívio às pessoas. Ou você aceita esse convite, esse desafio e seja essa pessoa, ou você procura alguém para comunicar as suas necessidades, para comunicar os seus sentimentos, para evitar que você leve isso para a sua cabeça. Toda forma é válida. O meu desejo é que você ache alguém dentro da sua fé, dentro da sua crença, alguém dentro da sua comunidade. Se você não achar, procure um profissional capacitado para isso, alguém que tem essa especialização, seja lá, como eu disse, um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, um terapeuta de família, um terapeuta de carreira às vezes. Procura alguém, mas não deixa de falar. Você precisa ter essa coragem. Rompa esse medo. Tenha essa coragem. Coragem de dizer, inclusive, que está doendo. Essa é a minha reflexão que eu quis trazer para você hoje, porque infelizmente as pessoas falam tanto e de tudo em várias plataformas, mas não fala que você tem que às vezes se expor. Ninguém quer se mostrar vulnerável, mas às vezes é melhor você se mostrar vulnerável
a alguém capacitado tecnicamente ou espiritualmente ou humanamente, é melhor você ser vulnerável, dizer que está doendo, pegar orientação, do que se fechar, não resolver nada e um dia procurar uma ponte para resolver isso. E um dia procurar um beco sem saída para resolver isso. Certo? Então, comunique com os santos as suas necessidades. Até nosso próximo vídeo. Tchau.